Muito boa noite a todos e todas presentes nesta nossa live para esta noite, para o nosso 13º Mosaico Cultural. Em nome da comissão organizadora do ciclo de conferências do Mosaico Cultural, eu quero agradecer a presença de todas, de todos, de cada um de vocês. Esta noite nós teremos uma conferência intitulada Laudato Si, Prática Educativa para uma Ecologia Integral. Este evento, ele integra as atividades culturais do Grupo de Pesquisa Mosaico. E para a conferência desta noite, nós temos a honra de contar com o professor Luciano Rodolfo de Moura Machado, que antecipadamente eu agradeço a sua disposição, sua gentileza de aceitar o nosso convite e poder, nessa noite, contribuir com o nosso grupo. A conferência de hoje, como vocês já tiveram a notícia, já receberam os contatos, ela é intitulada exatamente de Laudato Si, Prática Educativa para uma Ecologia Integral. E nesta conferência, o professor Luciano vai discorrer sobre a carta encíclica Laudato Si e suas implicações para a ecologia integral a partir da prática educativa. Ao final da sua fala, nós vamos ter um momento de diálogo, de perguntas, de comentários, e para facilitar esse nosso diálogo, eu proponho que as questões sejam elaboradas e colocadas no chat com bastante objetividade, facilitando assim que diferentes vozes possam participar. Então, essa é a dinâmica da nossa noite. Mas antes de apresentar o professor e passar a palavra para ele, eu gostaria, professor, de apresentar para você e para todos que estão pela primeira vez participando conosco desta conferência, completando 5 anos de existência, e é um grupo interdisciplinar que envolve professores, estudantes de pós-graduação, da graduação, de diversas áreas do conhecimento, pedagogia, filosofia, literatura, teologia, história, biologia, direito, enfim, psicologia, tem gente de todas as áreas. E o objetivo deste grupo é estudar as obras fundamentais da cultura brasileira, latino-americana e clássica. Nós temos dentro do grupo 3 linhas de pesquisa. A primeira é exatamente Pensamento e Cultura Brasileira, onde nós buscamos estudar os grandes intérpretes da nossa cultura, como Euclides da Cunha, Antônio Cândido, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Paulo Freire, entre outros. A segunda linha de pesquisa é Pensamento e Cultura Latino-Americano, e a gente busca estudar esses pensadores também, que são grandes expoentes, como Eduardo Galeano, Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marques, entre outros. E a linha 3 é Pensamento e Cultura Clássica. Aí, evidentemente, nós visitamos os principais expoentes da nossa cultura ocidental. Ao longo desses 5 anos, a gente vem com regularidade, todos os anos, realizando alguns eventos que nós chamamos de colóquios de pesquisa sobre o pensamento latino-americano. Esse ano, então, 5 anos de existência do grupo, e nós vamos para a 5ª edição desse nosso evento. E também temos, ao longo do tempo, buscado materializar as nossas discussões, os nossos debates em livros. Eu apresento rapidamente para quem ainda não conhece este primeiro livro aqui, História, Filosofia e Espiritualidade, que foi organizado por mim, pelo Jefferson, que é membro aqui do grupo, e é um livro que possui vários capítulos com pesquisadores do grupo, pesquisadores da Argentina, do México, do Chile. Então, é um livro bem bacana, que tem essas diversas experiências de intercâmbio. Depois temos esse outro livro aqui, Esperançar Freiriano, organizados
pelo Jefferson, por mim e pela Dulcineia, que também é do nosso grupo. E também esse outro livro aqui, que é intitulado Mosaico Freiriano, também organizado pelo Jefferson, por mim e pela Dulcineia. E este ano nós estamos trabalhando agora num dossiê da revista Devir, aqui da nossa universidade. Então, eu acho que congelou, né? Travou mesmo. Ok. Acho que ele vai reconectar lá. Estou te vendo, Vanderlei. Fala aí. espero que não trave nem caia de novo aqui. Eu sou aqui na cidade e a internet aqui oscila muito, mas vamos tentar. Mas eu estava apresentando o nosso grupo Mosaico para o professor, né? E exatamente isso que dá a cara do mosaico. E esse nosso diálogo com... Vamos lá. Voltou. Força aí, reza aí, Acontece. Eu estava apresentando o professor, então, que é graduado em História e Geografia pela Universidade do Vale do Paraíba, especialista em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, mestre em Ensino e História de Ciências pela Ciência da Terra pela Universidade Estadual de Campinas, percurso profissional em Ecologia Integral e Pontifício Universitário Antoniano, em Roma, doutor em Educação pela Universidade de São Francisco, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, atua na Divisão de Educação Ambiental na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade desde 2009, tem experiência na área de ensino de Geografia e Educação Ambiental formal e não formal, com ênfase em Ecologia Integral, estudo do meio, microbacias, hidrografias, hidrocomunicação ambiental, e é autor de diversos artigos e capítulos de livro
e do livro que dá o título à nossa palestra de hoje, à nossa conferência, exatamente intitulado Laudato Si, Prática Educativa para uma Ecologia Integral. Então, eis aí o currículo rico do nosso conferencista da noite, e eu fiquei muito feliz, eu não consegui ainda ler a sua tese, e nem o livro, depois você fala para a gente como é que a gente vai conseguir acessar o livro, mas eu conheço bem a Laudato Si, e quando você faz uma pesquisa que tem como lastro e referência a Laudato Si, eu creio que o seu trabalho deve ser um trabalho extremamente importante, e hoje você nos brinda um pouco com esse seu percurso de pesquisa ancorado nesta encíclica, que é um documento profundamente necessário e urgente de ser conhecido e divulgado. Professor, muito obrigado, e a palavra é sua. Vamos acompanhar aqui. Obrigado, professor Vanderlei. Obrigado, grupo de pesquisa. Deixa eu pegar o nome direitinho, porque para mim eu gravei algo como mosaico. Mosaico é tipo uma sigla que vocês adotaram? Ah, travou de novo. Mas é o grupo de pesquisa Movimento, Sabedoria, Ideias e Comunhão. Então, eu queria agradecer profundamente a vocês, ao Jefferson, que fez essa ponte para que, né, para que a universidade, vocês, o grupo de pesquisa, pudessem me convidar. Fico muito feliz, porque também nós estamos vivenciando a Semana Laudato Si, né, de 21 a 28 de maio, comemorando os 8 anos da encíclica Laudato Si, e foi uma feliz coincidência, porque a data escolhida, né, a gente não fazia referência à semana, mas eu acho que é uma feliz coincidência. Eu também já publiquei um artigo referente ao segundo capítulo da minha tese, que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais, de uma forma, dando um acento, né, nesse capítulo da minha tese, que foi publicada pela revista Devir Educação, aí de vocês, né? E então fica aqui todos os meus agradecimentos às instituições, mas também a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, para que nós possamos refletir juntos sobre o cuidado com a casa comum. Professor Vanderlei, só para que eu possa também me planejar aqui em relação ao tempo, quanto tempo nós temos? Nós pensamos em torno de uma hora e pouco é o nosso evento da noite, então você teria entre 40 e 50 minutos numa fala e depois 10, 15 minutos para a gente poder dialogar um pouquinho no final, se possível. Tá joia, perfeito. Então, tá bom. Então, pessoal, se vocês quiserem ir registrando, né, as reflexões, eventuais dúvidas, contribuições aí no chat, e depois a gente faz um resgate ao final, tá bom? Então, bom, eu vou fazer aqui um share aqui da minha apresentação. Peraí. Tá. Vou compartilhar. Vocês enxergam direitinho aí? Perfeito, está bem nítido para nós aqui, maravilha. Vocês enxergam uma segunda tela, ou só duas telas ou uma tela só? Desculpa. Eu verifico uma só, professor. Então tá bom. Aqui tem Beleza, então. Então vamos voltar aqui. Perfeito. Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado. O convite também partiu por conta do lançamento deste livro, né?
que trata da minha tese, com esse título, né, Laudato Si, Prática Educativa para uma Ecologia Integral, publicada pela editora Dialética, que é fruto, né, da minha tese de doutorado, a carta encíclica Laudato Si, como uma proposta para uma prática de educação ambiental comunitária, né, que, como o professor já me apresentou, né, eu fiz parte, né, do programa de pós-graduação em educação da Universidade de São Francisco, lá, né, eu defendi, foi onde eu defendi a minha tese. Eu sou professor, né, da educação básica, trabalho com educação ambiental, já, né, há quase 15 anos na divisão de educação ambiental aqui na Prefeitura de São José dos Campos, na Secretaria, antigamente era a Secretaria de Meio Ambiente, hoje Urbanismo e Sustentabilidade. E, então, assim, eu não tenho, vamos dizer, eu não sou uma pessoa da academia, né, não trabalho numa universidade, trabalho no ensino básico, mas, na verdade, já há um bom tempo à frente, né, de coordenação de projetos na área de educação ambiental, formação de professores, mas entendo, né, que é muito importante esse aprimoramento profissional, tudo aquilo que a academia nos oferece, né, enquanto aperfeiçoamento e esse diálogo constante com a ciência, né, que é algo que também marca muito a minha proposta de pesquisa através deste documento, que a princípio parece ser apenas um documento, para quem não conhece a encíclica Laudato Si, pode ser um documento eclesial, um documento né, teológico, mas é um documento profundamente educativo, né? E que dialoga com várias áreas da ciência, né? Nesse documento, o Papa Francisco apresenta o conceito de ecologia integral, né? Onde tentando trazer dimensões de equilíbrio, né, entre a questão ambiental e a questão social, né? Uma questão olhar o cuidado com a casa comum a partir de uma perspectiva socioambiental. E por isso, né, a gente não pode dizer que é um documento puramente teológico, né? Ele dialoga com várias áreas da ciência, a partir da área ambiental, a partir da área social, e me chamou muito a atenção quando o Papa Francisco apresentou esse documento em 2015, e a partir dessa apresentação, eu que já tinha um envolvimento muito grande com a Igreja Católica, né, desde a minha infância, né, eu fui, na juventude, participante de grupo de jovens, fui seminarista, né, durante 3 anos, quando eu cursei ao longo de 2 anos a filosofia, e foi quando realmente a minha vida mudou, né? Eu consegui, foi por meio da filosofia que uma perspectiva nova se abriu, né, para a reflexão da sociedade, e ao deixar o seminário, eu fui fazer o curso de Geografia e História, mas sempre ainda, né, participando da igreja, não com tanta atividades pastorais, por conta do próprio trabalho, para poder manter os meus estudos, né, não tinha muito tempo, mas tinha aquela vivência, né, aos finais de semana, pelo menos de ir à missa. E depois que eu me graduei em Geografia e História, aqui pela Univap, e fui para a área ambiental, né, eu me encontrando na geografia humana, me encontrando também na geografia, né, do estudo
da dinâmica da paisagem, eu queria unir, né, a minha profissão, queria unir o meu conhecimento na área socioambiental com um possível trabalho pastoral. E em 2015, quando então surgiu a encíclica Laudato Si, eu sugeri, né, na minha diocese, que a gente pudesse então organizar um grupo para um trabalho pastoral na área ambiental, socioambiental. Então foi quando a gente criou a Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, que é formada, né, por vários membros de diferentes áreas também de saber e do conhecimento, né, de práticas. E foi então quando eu, querendo continuar os meus estudos, eu já tinha feito mestrado na área de ensino de ciências da terra, estudando mais particularmente a relação as questões de ensino-aprendizagem em bacias hidrográficas e a questão da sustentabilidade. Eu pensei, por que não apresentar um problema de pesquisa relacionado com a encíclica Laudato Si. E foi, então, quando fui procurar pós-graduação, cursos de pós-graduação, doutorado em educação no país, no portal da CAPES, e cheguei na Universidade de São Francisco, que era muito próxima aqui de nós, eu moro em São José dos Campos, né, em Bragança Paulista, e olhando lá o perfil do corpo docente, eu vi que tinha um professor que dialogava com a questão da religião e educação, e mandei, né, eu fiz um contato primeiro com ele, e daí, sim, ele se interessou pela minha proposta, fiz todo o processo seletivo, né, dentro da instituição, e quando já na entrevista, né, para possíveis orientadores, eu descobri que esse professor, na verdade, era um frei franciscano, e ele, que é o frei Nilo Agostini. Então, foi ele que me acolheu na universidade para essa pesquisa, e depois ele teve que se desligar da universidade, ele foi transferido pela ordem religiosa, e quem assumiu a continuidade da minha orientação foi a professora Luzia Batista, né, de Oliveira Silva, e nesse percurso, né, dentro das disciplinas do doutorado, da própria pesquisa em si, foi quando eu fui me aproximando mais da teoria crítica, e, né, a escola de Frankfurt, e aqui no Brasil também o pensamento mais ligado a Paulo Freire. O Frei Nilo Agostini, né, ele tinha feito um pós-doc sobre Paulo Freire, junto com Michel Lovy, né, na Sorbonne, e então essa influência toda, né, também durante ali a pós-graduação, durante o doutorado, me levou a pensar essas relações da educação ambiental crítica com a Laudato Si, né? Então, o meu trabalho, né, ele se divide em 3 capítulos, né, que assim também se segue o livro, que são esses capítulos e subcapítulos, né? A recepção católica da questão ecológica. Então, no primeiro momento, eu faço aí um resgate mesmo, né, digamos, herança da doutrina social da Igreja, em relação à questão ecológica, né, tentando pensar quais foram os antecedentes, né, históricos da Laudato Si, como que
como que esses antecedentes, né, se fortaleceram a partir aí de uma trajetória histórica, né, e a consolidação desse diálogo entre a Igreja Católica e o pensamento ambientalista, né. O segundo capítulo eu trato mais da questão da educação, né, da Laudato Si e a educação ambiental, né, trazendo uma reflexão a partir da ecologia integral, da educação ambiental crítica, pensando caminhos para a emancipação, né, para a superação da alienação, e o terceiro subcapítulo, né, do capítulo 2, que é a educação ambiental e espiritualidade ecológica. E o terceiro capítulo, eu faço um estudo de caso, né, sobre o trabalho realizado durante 4 anos neste trabalho pastoral, que é a Comissão Socioambiental daqui de São José, fazendo uma análise, né, um histórico e uma análise dessas atividades. Então, basicamente, assim, os capítulos do trabalho são esses, né. O objetivo desta pesquisa, né, é o próprio documento Carta Encíclica Laudato Si, né, como instrumento para a prática educadora nas comunidades. Nós partimos da hipótese que a educação ambiental crítica, em consonância com as espiritualidades ecológicas presentes no documento, elas podem contribuir para a conscientização ou a conversão ecológica, né? Já o objetivo geral, ele procurou compreender, por meio de um estudo bibliográfico, como o documento pode, então, favorecer essa prática educativa, né? E também auxiliam, né, no objetivo geral e os seguintes objetivos, né, específicos, né? Os objetivos específicos, né, seriam investigar algumas contribuições históricas, como eu já comentei, né, do pensamento social católico, estabelecer esse diálogo entre a educação ambiental e os teóricos da teoria crítica, entender quais as possibilidades e limites da Carta Encíclica Laudato Si, né. A metodologia também utilizou-se de uma pesquisa qualitativa, né, da revisão bibliográfica e estudo de caso, tudo isso eu já comentei. A gente já faz a apresentação, adianta a fala, depois quando chega no slide, a gente acaba sendo repetitivo, peço desculpas, tá? E os procedimentos metodológicos, né, resumidamente, cada uma das 3 partes do trabalho procurou atender aos objetivos específicos já apontados, né? Bom, então eu vou fazer agora um voo panorâmico aí, né, dos nossos capítulos e dando uma ênfase maior na questão da educação crítica, né, da educação ambiental crítica, e a gente aprofundar um pouco mais sobre essa questão, né, da superação da alienação, né, mas o que é isso, né? Qual é o conceito que ampara essa questão da alienação, a importância da educação para isso, então, com quais autores que eu estou dialogando, né? Então, nos voltando agora para cada capítulo da tese, o estudo se inicia com a apresentação da proposta da encíclica Laudato Si, por meio de uma síntese de 6 capítulos, né, permitindo assim entender que o documento ele oferece um olhar integral, sistêmico, interrelacional entre a questão da exclusão social e os impactos sociais. Então, eu começo fazendo uma apresentação da encíclica Laudato Si, né? O primeiro capítulo da tese,
ele também apresenta no item 1.2, né, os antecedentes históricos, uma releitura da tradição da Igreja Católica, destacando alguns dos inúmeros pronunciamentos dos papas. Eu trago os papas e as suas falas a respeito das questões socioambientais, né, dos documentos que formularam a doutrina social nessa questão ambiental, da influência teológica e política da teologia da libertação, para demonstrar o compromisso que foi sendo construído ao longo do tempo, né, a fim de responder aos novos desafios que foram colocados para a sociedade no último século. Já o item 1.3, a trajetória histórica da educação ambiental e a consolidação do diálogo entre a Igreja Católica e a retórica ambientalista, ela trata, né, da historicidade da educação ambiental. Então, a educação ambiental ela tem todo, né, uma trajetória histórica também, então eu trago essa linha, né, do tempo, os principais documentos, né, relatando as principais conferências realizadas a partir da década de 70, que surgiram da necessidade de uma educação que reveja e problematize o papel do desenvolvimento econômico e dos seus impactos ambientais. A perspectiva histórica retratada traz também um aprofundamento das discussões ecológicas pela Igreja, sendo constatada no Brasil principalmente pelas campanhas da fraternidade, entre outras instâncias e movimentos. No campo da educação, verifica-se a consolidação da educação ambiental na legislação educacional brasileira, né? Então, esse é um retrato, né, desse diálogo, dessa trajetória histórica, né, da educação ambiental entre a Igreja Católica e a retórica ambientalista, né? Então, nesse primeiro capítulo, né, a gente buscou-se compreender o processo histórico, né, numa trajetória que não tem a intenção de criar uma narrativa de linearidade, né? Então, não foi essa a intenção, né? Nós percebemos, né, que o discurso moral do tipo utilitarista e antropocêntrico se mantém ao longo de um grande período histórico, mantendo-se até mesmo, né, um certo pensamento ingênuo em relação à capacidade humana e ao papel da tecnologia. Igualmente, percebeu-se um avanço, né, na contribuição do discurso moral, associando concepções sociológicas. Neste sentido, o aprofundamento teológico-moral acontece especialmente no magistério de João Paulo II, porém a problematização acerca do papel fundamental da tecnocracia, ou seja, do capitalismo, se dá com Francisco, né, o Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si. Já o segundo capítulo da tese, a Laudato Si, a Educação Ambiental, tratou de compreender as diversas correntes, né, de educação ambiental existentes na Laudato Si, perfazendo um diálogo com o conceito de ecologia integral, discussão essa presente no item 2.1, a educação ambiental crítica e a ecologia integral. Essas diversas correntes de educação ambiental, né, presentes na Laudato Si, né, elas não se contrapõem, elas mantêm um tom emancipatório, expressivo da encíclica, defendendo que a ecologia integral, o conceito fundante da Laudato Si, se alinha à educação ambiental crítica, pois procura desmascarar as relações existentes entre a injustiça social e ecológica, ao mesmo tempo que se funda numa visão abrangente e interdisciplinar do conhecimento, propiciando, como sugere no item 2.2 da tese, um caminho de emancipação para a superação da alienação. E neste capítulo, né, por meio de uma releitura comentada da seção Educar para a Aliança entre a Humanidade e Ambiente,
que faz parte do capítulo 4 da encíclica Laudato Si, né? Eu faço uma leitura comentada desse capítulo 4 da encíclica, da tese, fazendo alguns paralelos com o trabalho de educação e emancipação de Adorno. E daí, nesse sentido, né, que daí agora vamos nos aprofundar um pouco mais nessas questões, primeiramente é importante reafirmarmos que o capitalismo, né, ele contém mecanismos que, pelo acúmulo do capital, alimentam forças que não mais respeitam os limites ecossistêmicos do planeta Terra, dificultando ou impedindo a sua regeneração. E para nos ajudar a compreender essas raízes predatórias, fazemos uma aproximação do pensamento de Adorno, das categorias de semi-formação e indústria cultural, com o conceito fundante da Laudato Si, que é a ecologia integral. Então, para Adorno, o consumo de forma massificada, ele é visto como um modo de propaganda e manutenção ideológica da sociedade capitalista. Marr, né, um filósofo que estudou Adorno, né, no capítulo de introdução, a guisa de introdução, Adorno e a experiência formativa, em Educação e Emancipação, que é o livro de Adorno, né, nos auxilia a compreender a necessidade desse pensamento crítico. A partir dessa colaboração de Marr, realizamos, então, essa leitura comentada dos parágrafos 209 a 215 da Laudato Si, né, que eu já comentei, né, esse capítulo se chama Educar para a Aliança entre a Humanidade e o Ambiente, né, que faz parte do capítulo 4, nessa seção Educar para a Aliança entre a Humanidade e o Ambiente, faz parte do capítulo 4 da encíclica. Né? Então, eu faço esse paralelo de Adorno com o Papa Francisco. Então, destaca-se no parágrafo 209 da Laudato Si, que é preciso uma consciência da gravidade da crise cultural e ecológica, mas a renúncia ao mercado não é tão fácil, né? Ele é algo difícil. Uma das questões abordadas pelo Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si é a questão da dificuldade das pessoas para realizar mudanças em seus hábitos de consumo, mesmo sabendo da gravidade da crise cultural e ecológica. Ou seja, como ele afirma, a degradação do ambiente é uma questão cultural, que é forjada em um contexto de altíssimo consumo e que torna difícil a maturação de novos hábitos. Né? Cita, inclusive, a pressão sob a juventude, né? O Papa Francisco faz essa referência. Né? Nos países que deveriam realizar as maiores mudanças nos hábitos de consumo, ou seja, nos países ditos mais desenvolvidos, né? Os jovens têm uma nova sensibilidade ecológica, são chamados a isso, né, a ter um espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente. Mas eles cresceram num contexto altíssimo, de altíssimo consumo e bem-estar, o que torna difícil a maturação para outros hábitos. Por isso, estamos perante um desafio educativo, né? E daí a gente não precisa ir muito longe também, né? Nas nossas sociedades, que são muito desiguais, né? No nosso próprio país, nós temos também juventudes que também são educadas nesse mundo de alto consumo, e para eles é esse desafio, né? Enquanto a gente também tem o desafio daqueles jovens que não têm as condições necessárias, né, para o seu desenvolvimento,
e que também são muito chamados a consumir de uma forma alienada, né? Então, nós temos, independente dos públicos, nós temos esse desafio educativo, como educar para o consumo, né? Que é raiz de muitos problemas socioambientais, né? Bom, então, nesse diálogo com Adorno, né, que eu trago aí, agora vamos falar um pouquinho de Adorno, falei da encíclica, vamos falar um pouquinho de Adorno, né? E em Educação e Emancipação, essa obra dele, Adorno nos diz que a educação emancipatória para a transformação, ela sofre repressão da indústria cultural, ou seja, de todo o aparato de mídia e do entretenimento a serviço do capitalismo, né? Como nos diz Adorno. Marna fala que Adorno nos lembra que esta educação é fruto de uma educação para a contradição e para a resistência, né? Então, é bem interessante percebermos que a educação para o combate, né, a essa indústria cultural, né, que é presente, né, nas mídias, né, e hoje, né, se a gente fosse fazer uma releitura, né, de Adorno para hoje, né, o quanto as mídias sociais elas cumprem esse papel, né, da indústria cultural, que naquela época era visto como o cinema, né, a rádio, enfim, que trabalhava ali a favor do capitalismo de sua época, né, mas hoje, como que também, né, as diferentes mídias, né, elas estão a favor de um capitalismo desenfreado, né, e, e que, então, qual é a resposta da sociedade para isso, né? Seria uma educação para a resistência, uma educação para a contradição desse sistema, né? Para se colocar, né, de um outro lado, problematizando, né, esse sistema. Ainda reforça Papa Francisco, né, que a chamada cidadania ecológica, ela limita-se, muitas vezes, né, a informar, e muitas vezes ela não consegue maturar os hábitos, né? Então, é importante isso, né? O que é uma cidadania ecológica, né? Será que é um marketing verde? O que é uma cidadania ecológica, né? E às vezes ela tem mesmo essa dificuldade, né? A educação ambiental, às vezes ela se depara com essa limitação apenas da informação, mas ela não consegue maturar os hábitos, né? E daí o Papa Francisco diz, né, que é necessário motivações mais profundas para essa transformação de hábitos. E daí o Papa Francisco nos diz, né, que para a norma jurídica produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior parte dos membros da sociedade a tenham acolhido, com base em motivações adequadas e reaja com uma transformação pessoal. O Papa Francisco lhe propõe, né, ir além a uma cidadania ecológica e perceber que não basta a existência de uma legislação punitiva, mas que o zelo pelo cuidado com o ambiente deve brotar também de um voluntarismo particular, né, que se concretiza a partir de gestos e atitudes pessoais. Já Adorno, né, ele resgatando Kant, ele reafirma que a emancipação ela é derivada de um processo, de um vir a ser. A emancipação de uma cultura consumista é adquirida por meio da soma de vários processos de mudança. De fato, né, a emancipação de uma cultura consumista é adquirida por meio da soma de vários processos de mudança, que partem de uma educação criativa e evidenciam o melhor da nossa contribuição como seres humanos, né? Então,
nós precisamos de uma educação para a emancipação, né, dessa cultura consumista. E isso não acontece de uma hora para outra, mas a partir de um grande processo de mudança. Outra aproximação entre o pensamento de Adorno e de Papa Francisco está entre a questão da superação da barbárie por uma educação que promove um ambiente sadio. Adorno aponta, né, a urgência da superação da barbárie, definida como uma regressão à violência primitiva, né, contrapondo-se à racionalidade da sociedade para a sobrevivência da humanidade. Para isso, Francisco aponta a contemplação, né? Como que a gente, então, supera essa barbárie, né? O Papa Francisco, ele aponta a contemplação da beleza da criação para que possamos vê-la além de um pragmatismo utilitarista, né? Nos diz Francisco, prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de abuso sem escrúpulos, né? Então, para a superação da barbárie, para que a gente não regrida a uma violência primitiva, né, se contrapondo à racionalidade, né, podemos, né, lançar mão aí de estarmos, podemos nos abrir, né, à contemplação da beleza da criação, né, uma poesia aqui, né, estar abertos a essa dimensão da poesia, né, que a natureza nos oferece, né, contra a barbárie, né, e dessa forma olhar a natureza para além desse pragmatismo, né, utilitarista, né, que muitas vezes a barbárie nos leva a um pragmatismo utilitarista do ambiente, né. O Papa Francisco, ele continua a sua reflexão sobre a educação, convidando-nos a repensar a própria finalidade da educação, advertindo que a sua missão, né, a missão da educação, é difundir um novo modelo de ser humano. Dialogando novamente, então, com Adorno, né, a emancipação é uma questão metodológica e dialética própria da forma de se ensinar, que pode ser alcançada por meio, então, da conscientização aqui, né, trazendo também Paulo Freire, né, essa questão da conscientização. Papa Francisco, ele aponta para um novo modelo de ser humano. Um ser humano consciente de vida, consciente sobre a vida em sociedade e a sua relação com a natureza. A educação, ela será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza, né? Diz Papa Francisco, né? Caso contrário, continuará a perdurar o modelo consumista transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado. E Adorno justamente critica, né, os modelos educacionais que querem modelar as pessoas, né? E assumindo o risco aqui, eu gostaria de apresentar não, é o que diz, né, o Adorno. E assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de educação. Evidentemente, não assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior, mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já nos foi destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria, inclusive, da maior importância política,
sua ideia, que é, se é permitido dizer assim, é uma exigência política, isto é, uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito. Demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. Então, o que é essa educação para a emancipação, se não uma educação que nos possibilita estarmos, que nos possibilita a superação da alienação promovida pelo mercado que destrói o ambiente, né? E também, né, é importante a gente destacar, né, nesse pensamento de Adorno, né, algo que Marx afirma, né, sobre esse pensamento de Adorno. A educação crítica é tendencialmente subversiva. É preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário para eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história e ao contato com o outro não idêntico, o diferenciado. Né? Então, eu acho muito interessante essa fala de Marx sobre Adorno, dizendo que a educação crítica é tendencialmente subversiva. E, antes de ler, né, Adorno, Marx, eu já tinha para mim essa frase que uma vez eu guardei, né, que a educação ambiental ela é por si só subversiva, né? A gente sabe que estudando as correntes de educação ambiental, nem todas são, mas a educação ambiental crítica, ela acaba sendo subversiva por conta, né, de querer mudar as estruturas sociais, políticas, né, e refletir de uma forma problematizante a questão do capitalismo e suas consequências, né? Hoje a gente faz essa leitura, né, do efeito do capitalismo em relação ao meio natural. Isso não era evidente, né, na época de Adorno, mas isso são essas as aproximações que a gente consegue fazer também com a Laudato Si, por meio dessa reflexão acerca né, das questões socioambientais, né, da importância de um olhar ambiental e ao mesmo social. Né? Bom, já é 8 horas, tem mais uns 15, 20 minutos, é isso, professor? Por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Bom, então, como podemos perceber, né, existem essas afinidades, né, e concordâncias de fundo crítico entre o pensamento de Adorno e Papa Francisco em relação à sociedade capitalista. Por isso, consideramos que a encíclica Laudato Si, ela mantém uma identidade de educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica, mantendo a sua identidade emancipatória, conserva uma postura crítica em relação aos riscos que a crise ambiental e civilizatória nos coloca, considerando que o nosso estilo de vida ele é insustentável, né? E por isso precisamos juntos procurar novos caminhos. Para tanto, é necessário compreendermos o ambiente em sua complexidade, né? Tornando sempre o cuidado de propiciar o diálogo entre as ciências, e aqui nesse grupo de pesquisa que ele é bem interdisciplinar, né, acho que favorece, né, esse diálogo, né, aproximando as diversas dimensões que a compõem, né, que compõem essa complexidade, né, e que se entrelaçam. É igualmente necessário decifrar as questões de ordem política, social e econômica que a engendram, buscando não
não separar as relações das causas e dos problemas ambientais. Essa relação do interesse privado sobre os interesses coletivos, né, e os seus efeitos. Algo também fundamental a se ressaltar para a educação é a defesa da democracia para romper com os modelos desenvolvimentistas, né, baseados na economia de mercado. Por isso é muito importante nos apropriarmos da categoria de indústria cultural, né, de entender o que significa isso, né, em Adorno e Horkheimer, né, eles trazem esse conceito, né, pois percebemos o quanto a indústria, essa indústria cultural e a indústria de transformação, né, que transforma bens culturais para o mercado de consumo capitalista, utiliza-se da propaganda para ocultar as realidades aos sujeitos, tornando-se estes apenas consumidores, sem refletir sobre os impactos do consumo no esgotamento dos bens naturais, né? Uma educação que não adestre para o consumo, uma educação libertadora, como diz Paulo Freire. Ela precisa dar vazão às potencialidades humanas, respeitando, né, uma nova relação entre a nossa espécie humana e as demais espécies de todo o ambiente em que se vive, né, em que se sobrevive. Essa relação do gênero humano com o todo, ele deve compreender as amplas conexões de interdependência entre as espécies para o equilíbrio do sistema planeta Terra, né, com a manutenção de seus diversos ciclos naturais. Deve igualmente compreender qual o papel e responsabilidade da espécie humana para a proteção de todas as formas de vida, né? Então, é necessário, né, para a educação, para o cuidado com a terra, é necessária essa educação para o cuidado com a terra, né? O lugar comum de toda a humanidade, a fim de apreciar e preservar os bens naturais e coletivos. A contribuição inevitável da educação para a construção de sociedades mais sustentáveis deve ser reivindicada e apoiada. Ela apenas será possível por meio de uma educação crítica, transformadora e emancipatória. Então, esse é o resumo aí né, dessa parte mais, vamos dizer, central da tese do livro, né, onde a gente trabalha essa questão da importância da educação para a superação da alienação, né, que está muito presente na encíclica Laudato Si, né? Já no capítulo, daí agora, indo já, né, mais para o fim, né, dessa discussão, o final dessa discussão, o terceiro capítulo, né, do livro, eu trato da relação entre a educação ambiental e a espiritualidade ecológica, né? Papa Francisco indica que a crise ecológica é um apelo de uma profunda conversão interior, né? Então, ele trazer essa dimensão da espiritualidade é algo muito importante, né, no sentido da gente pensar, né, o que significa essa conversão interior diante da crise ecológica, né? Esses termos que são bastante ligados, né, ao campo religioso que o Papa Francisco traz, como que a gente consegue fazer essa relação desses termos junto à educação ambiental, né? Então, o Papa Francisco, ele indica que a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior, lá no parágrafo 217. Mas o que significa essa conversão interior? A palavra conversão, né, ela é marcada por uma conotação religiosa, parte de uma vivência espiritual, que permite uma ressignificação dos sentidos, sentimentos e percepções humanas,
a fim de adotar novas formas de vida e atitudes. A crise ecológica é um urgente apelo a uma mudança radical, nos convidando a encontrar sentido não apenas teórico, mas também a partir de uma vivência de uma espiritualidade. Entendendo a distinção entre espiritualidade e religião. Nesse estudo, né, eu fiz essa separação, né, o que seria a espiritualidade, o que é religião, né, e sugiro, né, que nenhuma religião ela pode ser compreendida como portadora única da espiritualidade. Desta forma, concebendo essa diversidade, a conciliação entre a reflexão crítica e a espiritualidade se faz presente na encíclica Laudato Si, considerando não apenas a tradição cristã, mas também valores presentes em outras tradições religiosas, valorizando um caminho de equilíbrio entre razão e sensibilidade para o cuidado com o ambiente. Então, é importante a gente, toda essa reflexão crítica que foi, né, que eu trouxe aqui, mas também essa abertura para a espiritualidade, como que essas motivações interiores, né, elas podem nos auxiliar nesse caminho de uma conversão ecológica. Né? Então, só um balanço geral, né, desse capítulo 2, né? Nós tivemos como balanço o entendimento que a Laudato Si, ela incorpora as diversas correntes de educação ambiental, apesar de eu não ter falado basicamente sobre isso, né, mas está lá na tese, valendo-se especialmente do conceito de ecologia integral no diálogo com a teoria crítica. Deu-se o destaque para o fato de que a educação ambiental pode encontrar fortes motivações para a sua missão emancipatória, nas palavras do Papa Francisco, da Laudato Si, percorrendo caminhos que tragam também a sensibilidade, né? Então, assim, esse equilíbrio, né, entre a questão teórica do campo crítico e da espiritualidade, né? Abertas para uma sensibilidade, né? Razão e sensibilidade, elas podem e devem estar unidas no propósito do cuidado com a casa comum. E daí sim, né, no terceiro capítulo, a Laudato Si como orientadora para uma educação ambiental comunitária, então eu trato, né, de um estudo de caso, das atividades da Comissão Socioambiental, né, de setembro de 2015 a setembro de 2019, e para facilitar, né, a compreensão dessa análise, né, eu criei alguns quadros anuais, né, com as atividades, à luz, né, de 3 categorias que eu criei, né, para fazer essa análise. Atividades que foram realizadas pela Comissão Socioambiental, né, atividades que tratam da responsabilidade individual e comunitária para o cuidado socioambiental, atividades voltadas para a formação do pensamento crítico para as mudanças de estruturas sociais e políticas, e atividades voltadas para o cultivo de uma espiritualidade ecológica. Então, eu né, criei essas categorias, imaginando que elas pudessem ajudar a fazer essa avaliação do que foi feito ao longo de 4 anos por essa comissão, né? No decorrer dos primeiros 4 anos, né, da comissão, né, que está firme e forte aqui em São José, né, hoje sob a liderança do Samuel Farias, né, mas lá no início, né, que foi de 2015 até 2019, eu fui o coordenador, né, eu fiz, então, essa descrição dessas atividades, né, e a análise dessas atividades na tese, né, ela me permitiu, essa análise, essa descrição e análise, me permitiram concluir que houve um predomínio das atividades de análise social
das realidades à luz do campo científico, então foram feitas muitas palestras, formações, dinâmicas, oficinas, assim como atividades cujo foco foram as mudanças de comportamento a nível individual e coletivo por meio de campanhas educativas e de formações. Já a questão do cultivo de uma espiritualidade ecológica, sobretudo em eventos como dias de oração e espiritualidade, ou estar junto à natureza, contemplação, né, da natureza, ela ocorreu em um número muito menor, né? Talvez até, é engraçado, né? Mesmo nós sendo uma pastoral, uma comissão da igreja, né? A gente sempre teve muito forte essa questão, né, da análise crítica por meio de um olhar mais voltado para a doutrina social da igreja, né? E talvez essa talvez, né, a gente teria uma, a gente poderia imaginar que houvesse, né, enfim, a gente imaginava que poderia existir uma relação conflituosa entre o pensamento crítico social e o território da espiritualidade e religiosidade, né? Então, muitas vezes, o pensamento crítico, ele tem uma dificuldade com essa questão do território da espiritualidade, né? Mas a gente entende que é preciso superar, né, essa relação aparentemente conflituosa, né? Ela pode ser superada pela contemplação da beleza da criação, que também pode despertar a indignação diante da degradação. Ou seja, quando a gente entra em contato com o meio natural e consegue enxergar ali a presença de uma força, né, a presença do divino, essa, essa, vamos dizer, essa contemplação e perceber essa beleza, né, se abrir para essa sensibilidade, ela também pode, ela não precisa ser necessariamente alienante, né? Ela pode sim despertar uma indignação diante da degradação ambiental. Então, da mesma forma que a gente pode olhar a beleza da criação e se sentir inspirado, né, nós também podemos ficar indignados diante da degradação desse ambiente, já que na degradação aquela beleza não está presente, e na degradação a gente percebe a ação do humano destrutiva, né? Então é essa a motivação que a gente encontra para o despertar da espiritualidade e da religiosidade como fonte inspiradora para a contemplação que desperta, que cria essa, então, repetindo, né, essa indignação diante da degradação, né? Isso em diversas religiões, não necessariamente no cristianismo. Talvez no cristianismo a gente tenha que se apropriar muito mais disso. Bom, resultados e considerações gerais, né, do trabalho, né? A pesquisa, né, essa pesquisa ela procurou, né, atender os objetivos propostos, né, no que tange a revisão da trajetória histórica da recepção católica da questão ecológica, no diálogo com o campo da educação ambiental crítica e da análise de um estudo de caso, de um trabalho educativo e pastoral que contou com a participação, né, do próprio pesquisador, né? Conclui-se que, apesar dos avanços da Igreja Católica na acolhida do tema da ecologia e no diálogo do campo científico, foi a perspectiva emancipatória, crítica da modernidade,
na recusa da civilização capitalista e do antropocentrismo, que permitiu dar um salto qualitativo pela luta social e política na construção utópica de um outro mundo possível. Essa perspectiva problematizadora permeia toda a encíclica Laudato Si. O resultado do estudo possibilitou compreender que a educação ambiental pode encontrar no documento fortes motivações para sua missão emancipatória, utilizando-se de caminhos que propiciem também a sensibilidade como uma proposta privilegiada para superar a semiformação e alienação socioambiental. Então, este trabalho, essa tese, ela buscou problematizar quais as possibilidades e limites da Carta Encíclica Laudato Si, enquanto documento orientador para a educação ambiental comunitária, compreendendo o potencial desse documento em processos formativos. A descrição e análise das atividades da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos permitiram concluir que se faz necessário apostar mais em atividades que buscam superar a dicotomia conflitante entre o pensamento crítico e o campo da espiritualidade e religiosidade, né? No que se refere às possibilidades e limites da Carta Encíclica, como um documento orientador para a educação ambiental, cabe destacar que o documento ele oferece um caminho educativo na busca de uma conversão ecológica, algo que vai além de um processo de conscientização baseado na racionalidade. E para alcançar esse estágio educativo, a encíclica propõe a busca de uma espiritualidade ecológica, né? Nessa proposta, porém, encontra-se um limite, né, talvez a visão de uma espiritualidade que oferece um caminho de sacrifício, né, tornar dolorosa a consciência, que no encíclica Laudato Si, no parágrafo 19 da Laudato Si, a gente tem essa frase, né? Tornar dolorosa a consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar, né? E daí, talvez, para muitos, né, como imaginar uma mobilização a partir do chamado do sacrifício, né? Mas constatou-se, entretanto, que foi também oferecido um outro caminho, né? Que esse limite pode ser transposto pela contemplação e a felicidade, fruto de uma sobriedade vivida livre e conscientemente, então sendo assim libertadora. Finalmente, a pesquisa almejou ainda elucidar e, quiçá, trazer luz e esperança a um tempo, né, que reclama singular atenção, né, onde a palavra cuidado, né, se tornou recorrente e experienciada cotidianamente no enfrentamento da pandemia de Covid-19, né? Neste sentido, para encerrar essa nossa conversa, ou pelo menos essa primeira parte, que é a apresentação, né, destacamos um parágrafo do documento que merece ainda ser muito estudado pela educação, assim como nas demais ciências. A Carta da Terra convida-nos a começarmos de novo, a renovar a nossa vida interior e nossa compreensão sobre os destinos da Terra, a autopreservação, o cultivo e respeito pela natureza, a Terra como casa comum, a fim de deixarmos para trás uma etapa de autodestruição para desenvolvermos uma consciência universal que torne tal tarefa possível. Por isso, é conveniente refletirmos sobre o seguinte desafio: como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início. Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar de uma nova referência face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade,
pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida. Laudato Si 207. Né? Bom, é isso. Depois a gente só tem aqui as referências do trabalho, enfim, mas vocês podem depois acessá-las no próprio documento da tese, quanto também no livro publicado pela editora Dialética. Então, agradeço a vocês essa exposição bastante, vamos dizer assim, muito expositiva, né? E, enfim, que eu possa ter colaborado aí com o trabalho de vocês, esse grupo de pesquisa. Então, agora eu me abro para para o nosso diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano, pela sua belíssima exposição desse percurso que fez conosco aqui para ajudar a compreender melhor o impacto desta encíclica Laudato Si. E você foi mencionando pessoas, nós vemos aí que os seus orientadores, no início o Nilo, depois a professora Luzia, e ambos têm contribuído conosco aqui no nosso grupo, seja dando minicursos, publicando conosco aqui na revista e no nosso livro. Então, são pessoas que têm um diálogo e a gente foi sentindo essa proximidade contigo e com as pessoas, então foi muito, muito rica essa exposição. E nós lembramos, você mencionou aí essa questão do próprio Nilo Agostini, quando faz aquele livro do seu pós-doc com Michel Louvi, sobre Walter Benjamin e Paulo Freire, essa articulação entre dois pensadores, e você, na sua tese, também vai passar exatamente pela questão da teoria crítica, dialogando, sobretudo, com Adorno Horkheimer. E quando fala do Michel Louvi, nós vemos que ele também tem todo um interesse por esse pensamento de libertação, que ele chama de cristianismo de libertação. Então, foi muito rica essa contextualização e esse diálogo que você estabelece, conectando a Laudato Si, articulada a esses pensadores, esses expoentes da teoria crítica. E muito interessante também esses antecedentes históricos que você foi mencionando. Primeiro, que a Laudato Si, o Papa coloca os seus antecessores, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, e também cita o patriarca ecumênico Bartolomeu. Então, ele vai lastreando todo um diálogo para dizer, olha, eu não estou tirando do nada, mas há todo um lastro de pensamento que vem constituindo, que vai resultar nessa encíclica. Agora, a grande novidade que eu queria ressaltar, que você pontuou com muita clareza, é exatamente esse diálogo da Laudato Si com a ciência. Porque, diferentemente de outras encíclicas, de outros papas, a Laudato Si, ela não é endereçada exclusivamente para o campo teológico, para os fiéis, mas ela coloca esta carta endereçada a toda a humanidade, inclusive dialogando com as ciências, convocando todos para esse cuidado com a casa comum. Então, esta encíclica, publicada em 2015, tem essa novidade que é muito interessante. E daí, a gente vê grandes nomes, como eu lembro aqui, por exemplo, o Edgar Morin, que vai dizer que a Laudato Si é um dos documentos que trata a questão da ecologia hoje com a maior lucidez. Então, é um documento que merece estar na tese de um doutorado, é um documento que merece ser discutido na universidade, porque é uma encíclica, mas ela vai muito além daquilo que é o convencionalmente conhecido e usualmente feito. Ela dialoga com a ciência e com as diversas questões que estão colocadas. E voltando a essa questão dos antecedentes históricos, é bem importante, porque Bergoglio é da América Latina. Ele vivenciou essa teologia do povo, essa teologia da libertação, essa pedagogia da libertação, para usar o Freire, a filosofia da libertação, para usar o Dussel, quer dizer, ele conhece esse pensamento.
E a gente consegue perceber na Laudato Si que muitas vezes essas ideias, esses pensamentos estão ali ancorando as suas reflexões para trazer uma reflexão sobre essa questão urgente e necessária da ecologia. E claro que essa ideia de ecologia integral é um conceito que precisamos pensar, debater, escrever e pensar, porque realmente essa é uma questão muito séria. E o Papa vai deixar evidente ali logo na introdução da encíclica os eixos principais que vão orientar toda a encíclica e exatamente fazendo uma crítica ao modelo, ao paradigma que hoje predomina em nosso meio, discutindo tecnologia, discutindo economia, discutindo progresso, discutindo política, ou seja, as categorias fundamentais de um diálogo, de uma encíclica com a ciência e com todas essas categorias que são importantes. E o Papa é muito didático, porque no primeiro capítulo ele vai fazer esse diagnóstico do que está acontecendo com a nossa casa comum, mostrando os riscos, limites e convocando todos para esse cuidado com a casa comum. Os capítulos 2 e 3 são capítulos analíticos em que ele exatamente propõe que a gente se concentre nesse paradigma tecnocrático que tem dominado e aí discutir qual o lugar do humano neste contexto tecnocrático que domina hoje em nosso contexto de mundo. E os capítulos 4, 5 e 6, nós vemos ele ali como uma pessoa propositiva, apresentando possibilidades, apresentando alternativas. Quer dizer, é um documento que mostra os dramas da humanidade, os dramas da natureza, mas, ao mesmo tempo, é um texto que aponta uma esperança, aponta caminhos, e, inclusive, essa ecologia integral que deve incluir em si as dimensões humanas e sociais. Não dá para ver tudo separado, até porque tudo está interligado. ligado a ler o seu livro, a ler sua tese, e tenho certeza que vai contribuir muito com todo o pensamento que deseja uma sociedade mais equilibrada, tanto pensando a natureza e nós, porque não há como pensar uma coisa separada da outra, porque eu retomo a ideia que é exatamente que tudo está interligado. Então, eu queria muito agradecer e fazer esses apontamentos que foram marcantes para mim durante a sua fala. Queria agradecer muitíssimo as pessoas que nos acompanham aqui, Adriano, a Loilson, a Ana Laura, a Ana Paula, a Andressa, o Armando, Abel, o Carlos Vetilinski, a Conceição, o Davi, a Dulcinéia, o Ernesto, Felipe Murad, Francisco Moreno, Gabriel Rodrigues, Giannini, o pessoal do Mosaico, Joaquim, e a Lara, o Alessandro, Letícia, Luciana, o Luiz Boniton, nosso amigo, grande artista, que tem também contribuído conosco, o Marcelo, a Maria Araújo, a Maria do Rosário, a Marília, a Nicole, a Nilce, o Pedro, a Renata, Thalise, Valquíria, Vitória, Yasmin Aparecida e Yasmin das Neves. Muita gente aqui conosco, então a gente tem muito que agradecer. Esteve conosco aqui, inclusive, o professor Josenir. Então, a gente só tem a agradecer todo mundo. E aqui no chat, muitos cumprimentos, saudações a você. Então, a gente fica feliz com a repercussão dessa sua fala e penso que todos nós saímos desta noite mais enriquecidos, com vontade de conhecer melhor e estabelecer esse diálogo entre a universidade, a ciência, os diversos campos do conhecimento, com a Laudato Si. Então, aqui, muitos cumprimentando, o Joseni Detoni parabenizando, a Maria do Rosário também. E temos aqui uma pergunta que eu vou elaborar, que foi colocada pelo Francisco Morato, e você poderá respondê-la. Ele pergunta o seguinte: não vejo a educação ambiental se não for pragmática. Você concorda ou não?
senão como uma teoria poderá atingir, por exemplo, os jovens. E ele reitera aqui os parabéns pela sua apresentação. Então, você poderia ir respondendo essa pergunta e a gente... E eu aproveitaria também, professor, eu fiquei muito encantado, e claro, pelo tempo da exposição, não dá para a gente aprofundar em todas as coisas, mas quando você fala dessas categorias que você criou, da responsabilidade individual e coletiva, da análise do pensamento crítico e da espiritualidade ecológica, se você também pudesse explorar um pouquinho mais essas categorias, eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque eu fiquei bastante interessado nessas categorias que você elaborou na sua tese. Por hora é isso, professor. E depois a gente vai trazer outras questões e manifestações aqui no nosso grupo. Obrigado. Bom, eu imagino, né, assim, a partir também da própria minha experiência, não só, né, acadêmica, mas mesmo a minha experiência como educador ambiental, né, e na própria encíclica Laudato Si, quando a gente traz essa questão né, de como que, quais as correntes de educação ambiental que se amparam, né, a gente vê lá a questão de uma educação ambiental emancipatória, crítica, né, ela ressalta, mas não só ela, mas outras correntes também, né, a naturalista, enfim. Eu imagino que há várias formas de se fazer educação ambiental, né? Mas todas elas precisam convergir para mudanças na forma da sociedade estar no mundo e pensar, né, uma forma mais conciliatória, digamos assim, da presença do humano, pensando a questão da sustentabilidade, como que a gente fala, né? Então, assim, pensar como que nós podemos conviver, né, de uma forma justa e equilibrada, pensando nas atuais gerações e também nas gerações futuras, né? E para isso a gente tem que pensar nessas várias formas de alcançar, né, os diversos públicos. E aqui o Francisco fala em relação à questão dos jovens, e muitas vezes eu me pergunto, né, e faço essa reflexão, se quantas vezes a educação ambiental, imagina-se que o público seja principalmente os jovens ou as crianças. Eu não gosto muito do pensamento que fala que as, as gerações mais vividas, essas não se mudam mais. A gente precisa apostar nas gerações, né, nos mais novos, porque daí você matura os hábitos, e daí essa sim é que vai poder mudar o futuro, né? Penso que a educação ambiental ela deve ser para todos os públicos, né? Inclusive os adultos, os idosos, em diversos campos, né? Seja nas empresas, seja na sociedade, né? Enfim, de suas diversas formas aí de estar, no rural, no urbano, enfim, diversos territórios, porque a causa é urgente e afeta a todos, né? Penso também nessa, justamente por ser urgente, a gente não pode esperar que a solução venha das futuras gerações, ou dos mais novos, né? Porque não vai dar tempo, simplesmente por isso. Não haverá tempo da gente esperar que só as futuras gerações mudem a situação atual. Além do mais, além de ser também, digamos, injusto,
com eles, porque as novas gerações herdam os erros dos mais velhos e cabe a eles a solução. Seria isso justo? Né? É um peso muito grande. Né? E também é fácil, às vezes, quando a gente adota essa ideia, né, que a eles cabe essa mudança, meio que também tirando a responsabilidade das gerações mais vividas, e que realmente detêm o poder, porque as crianças, elas, né, a elas será confiada, né, os poderes, né, sociais, enfim, e quem detém o poder hoje são os adultos, né? Então, assim, é nessa sociedade adulta que a gente precisa procurar as soluções para o agora, né? Não para o agora em vista de um amanhã para todos, e de um agora para todos também. Então, essa questão do pragmatismo na educação ambiental, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para ter um olhar um pouco mais amplo, que inclusive abarque a questão da sensibilidade, né? Tirar o racional é importante, né? A dimensão educativa aí para esses processos educacionais é importante, mas a própria encíclica Laudato Si aponta outros caminhos. João Paulo II fala muito forte aos jovens, em vários momentos, sobre a questão ecológica, chamando a atenção dos jovens para que os jovens encontrem tempo para a natureza, né? Por quê? Né? É uma questão de escolha, né? O mundo oferece, né, a sociedade oferece tantos divertimentos, a gente vê hoje aí no nosso... São tantas telas, né? E a juventude voltada tanto para essa questão, que deixar a tela de lado, né, e ir contemplar a natureza, estar na natureza, passar um final de semana, né, olhar o valor daquilo, né, para além de um olhar utilitarista. Né? Então, é para isso que nós somos chamados aí, né, nós somos chamados a isso por meio da encíclica Laudato Si. Então, a gente tem um olhar mais amplo, não tão pragmático e não tão voltado para um único público. Tá? Em relação às categorias, né, elas partiram muito, professor, da vivência. Né? Então, assim, olhando esse processo, as atividades que foram realizadas, né, ao longo de 4 anos, e foram muitas atividades, eu fui entendendo, né, que não basta ter atitudes focadas apenas na mudança individual, né, de atitudes, sem ter a mudança das estruturas sociais. Então, assim, é a mudança individual, e daí, assim, o que eu posso fazer, de fato, no meu dia a dia? Então, uma substituição, né, de produtos, pensando a origem, o impacto daquilo que eu consumo, da produção daquilo que eu consumo, maturar novos hábitos, né, como pensar outros modais de transporte, se eu posso usar uma bicicleta, se eu posso trocar, né, a gasolina pelo álcool, com um olhar mesmo de um menor impacto ambiental. O que eu posso fazer? Posso separar os resíduos, posso ter uma composteira na minha casa, posso ter uma horta, se eu puder, mesmo que seja vertical, para ter uma alimentação saudável, pensar numa alimentação mais saudável, orgânica, quando possível, né? Enfim, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Mas só mudarmos o eu, não vai mudar a sociedade, porque nós pensamos
pensar as estruturas sociais que estão por trás de tudo isso. O que adianta eu tentar mudar o meu hábito em relação a uma alimentação mais sustentável, se eu não luto, se eu não reflito e luto para que haja uma legislação que coíba e proíba e diminua a questão dos agrotóxicos nos alimentos. Né? Então, assim, eu tenho que também estar pensando na questão política, sociopolítica. Né? Qual é o papel da... não tem como eu pensar só na minha atividade individual sem escolher bem em quem eu voto, a coerência daqueles com quem eu voto e o seu compromisso com a questão ambiental, socioambiental. Né? Então, está no campo, as mudanças precisam acontecer em mim, precisam acontecer coletivamente. Então, se eu estou numa instituição, qual é o papel do engajamento da instituição que eu estou? Numa universidade, numa empresa, como que elas estão se maturando para essa questão socioambiental? Né? O que eu posso fazer para as minhas instituições também terem esse compromisso? Né? Então, tem que ter essa mudança coletiva, mas também as mudanças de das estruturas, o pensamento flexível, crítico, e daí avançando também para a questão da abertura para para a espiritualidade, e aqui não é, eu trato lá na tese que não dá tempo da gente se aprofundar em tudo, né, mas assim, não necessariamente da prática religiosa, não estou falando necessariamente uma prática religiosa, mas se abrir para o transcendente, se abrir para essa dimensão, né, olhando, inclusive, as várias matrizes religiosas existentes, que nelas, muitas também trazem, muitas delas trazem valores que podem nos ajudar a repensar o nosso cuidado com o ambiente. E daí você olha para as formas de espiritualidade indígenas, de matrizes africanas, candomblé, enfim, né, no judaísmo, né, enfim, as várias. Né? Se a gente pensar no elemento água, por exemplo, é um elemento presente em vários ritos litúrgicos de várias religiões, né? E o que significa a água nesses vários contextos, nessas várias religiões, senão também essa relação com o meio, né? Relação com um elemento natural que é a vida, né? Que nos traz vida, que dela depende a manutenção da vida. Né? Perfeito, professor. Muito esclarecedora e perfeita essa conexão. Não dá para pensar em realmente algo individual sem pensar o coletivo, sem pensar a dimensão política e sem essa abertura de horizonte também para uma espiritualidade que não necessariamente no campo puramente religioso, mas essas diversas expressões que você aponta. Eu volto aqui, a Dulcineia parabeniza pela ótima explanação, a Luilson também fala muito relevante os seus... A Valquíria dizendo as suas excelentes pontuações, a Vitória também agradece, a Ana Laura diz que foi ótimo, muito bom, enfim, cheio de parabéns e reconhecimento, agradecimento aqui. A Bel também agradece, nós agradecemos também sua presença, a Renata também falando das suas contribuições, a Armando também, enfim, excelente, parabéns, enfim, muitas saudações, cumprimentos, felicitações aqui. E eu faço agora, então, professor, uma última questão que tem aqui do Aloilson da Costa, que diz assim, de alguma forma você já tangenciou a sua questão, mas a pergunta é essa. Muito da escatologia de Bauman na encíclica Laudato Si? É uma interrogação.
no que dialoga com a coisificação das pessoas, tornando as mercadorias e o que é um tanto desafiador, alienação oriunda da indústria cultural. Logo, o ser humano alienado, consumista, é propenso à destruição na nossa casa comum, a Terra, destruindo a si mesmo. Você acredita que esse antropocentrismo levará o ser humano à autodestruição? Então, essa é a pergunta do Aloysio, e com ela nós encerramos os questionamentos dessa noite, e em seguida, professor, você poderá fazer as suas considerações finais, tá certo? Tá certo. Realmente, é um desafio, né, pensar a questão do antropocentrismo, né? Existe uma teoria que diz que nós hoje vivenciamos a era do antropoceno, né? Porque as mudanças no ambiente foram tamanhas num curto espaço de tempo, né, que geramos até uma nova era geológica, né? Mas de forma negativa, né? Eu penso, né, que tudo que é voltado muito para o eu é sempre perigoso, né? E talvez o antropocentrismo, no sentido, digamos assim, né, do humano voltado nele mesmo, ele é, sim, perigoso, porque ele pode ser egoísta, ele pode desconsiderar toda a comunidade de vida presente no planeta, né? Mas eu tomo um certo cuidado também, né? Eu acho que a gente deve tomar esse certo cuidado para não carregar muito nas tintas, no sentido de dizer que o ser humano ele é a causa da destruição do planeta e que às vezes eu já cheguei a ouvir isso, né? Que era melhor então que o humano desapareça para salvar o planeta. E isso me assusta, alguns pensamentos, né? Quando são muito radicais nesse sentido, né? Porque eu vejo que nós, né, humanos, somos, né, dotados de inteligência e, e é uma dádiva, né? É uma dádiva. E a gente precisa ter um olhar realmente de esperança. O Papa Francisco falou essa semana, inclusive, não sei se foi essa semana, eu vi um vídeo essa semana dele, que ele ressalta essa questão do se ter esperança, né? E ele fala de uma forma muito lúcida, né? Não uma esperança alienada, né? Mas uma esperança como possibilidade. Olhar a esperança como possibilidade, né? Então, eu acredito, sabe? A gente tem que acreditar. Eu acredito que nós poderemos encontrar a saída para aquilo que a gente mesmo tem provocado enquanto espécie. E é necessário ter essa esperança, porque senão a gente se fecha e daí sim a gente está condenado à morte. Se a gente perder a capacidade de acreditar no humano, nós estamos condenados, porque estaremos realmente fechados, né, a outras possibilidades. Daí sim, daí não há solução. Então, eu acredito e que, que, sim, que podemos ter o caminho da destruição, mas também podemos ter o caminho da sustentabilidade, o caminho da generosidade, o caminho da autopreservação e da preservação das gerações futuras, né? E esse é o nosso papel. Eu acho que, a partir do momento que também, né, que nós estamos aqui dispostos, né, a criar
e estar juntos para refletir, né, nós estamos aqui buscando saídas, nós estamos aqui buscando esses caminhos. E por isso eu agradeço a generosidade de vocês, de poderem, né, me ouvir hoje, terem me convidado, e para que essa proposta, né, do Papa Francisco, dessas análises, se somem nesse mosaico que vocês estão construindo de esperança e de sabedoria, que não tem outra missão senão criar condições de defesa da vida. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço aos professores, a você, professor Vanderlei, a todos os professores aqui, à UFLA, ao grupo de pesquisa, a todos aqui que fizeram as suas manifestações, e a todos que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Então, muito obrigado, e até breve. Eu espero que a gente possa estar juntos novamente em outros momentos, e também quero ter a oportunidade de ouvi-los também e somar o conhecimento, porque eu acho que é essa soma de conhecimento que vai gerar a oportunidade de pensarmos saídas para a nossa sociedade. Obrigado. Maravilha, professor. Muito obrigado. Nós é que ficamos aqui felizes, honrados e agradecidos com a sua presença valiosa nesta noite. E aqui ficou o gostinho de quero mais mesmo. Tem até a sugestão da Bel Domingues, que diz que precisam marcar um segundo momento, uma segunda rodada, para uma roda de conversa, para a gente aprofundar essa dimensão educativa da Laudato Si. E muita gente falando da saída, das possibilidades que você traz na sua fala, e exatamente isso que a gente vê na encíclica. De um lado, o Papa tem esse olhar inquieto com os dramas da humanidade, mas, ao mesmo tempo, ele também traz esse olhar de esperança, e, mais do que isso, ele apresenta esse olhar universal, buscando as diversas experiências e fontes de sabedoria, para que a gente possa cuidar dessa casa comum e dar uma chance para que as coisas possam ser diferentes, não é? Então, agradeço muitíssimo a todos e todas que nos acompanharam até esse momento. Fico muito feliz com a presença de vocês. Conferência que nos brindou esta noite. Então, em nome do Grupo Mosaico, em nome da Universidade Federal de Lavras, eu quero agradecer você pela gentileza, pela disponibilidade de estar conosco, e espero que da próxima vez, quem sabe a gente possa tê-lo aqui presencialmente em nossa universidade. E nós mineiros temos o hábito de buscar receber bem, ser hospitaleiro, e a gente vai providenciar um pãozinho de queijo e um café para você na próxima vez aqui, e esperamos ter a honra de tê-lo conosco aqui numa outra oportunidade. Então, professor, muito obrigado a todos e a todas mais uma vez, e foi uma noite muito enriquecedora para todos nós. Todos que nos acompanharam receberão em breve também outros convites, porque no próximo mês teremos uma outra conferência aqui para ajudar a gente a continuar construindo esse mosaico, esse movimento de sabedoria, de ideias, de comunhão, pensando uma sociedade mais bonita, numa dimensão mais poética, não obstante a sua dimensão prosaica e difícil que nós temos que encarar. Então, parabéns. Opa, tem a Maria aqui que levantou a mão. Maria Araújo, por favor. Maria, você levantou a mão? Acho que foi sem querer. Eu acho que foi sem querer. Então, professor, grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Grande abraço a todos e todas também por estar conosco nesse momento. Eu só queria comentar uma coisinha, porque acho que teve um relâmpago aí que eu acho que vamos deixar essa reflexão aqui antes de dormir, que a respeito dessa pergunta, né? Será que essa sensação de talvez nós não termos saída
também não é uma produção mercadológica, no sentido de dizer que, já que não temos saída, consuma o quanto você puder, né? Uhum. Então, assim, e isso está muitas vezes na base da destruição, sabe? Às vezes a gente tenta tomar cuidado, porque assim, não tem jeito, então vou usar o quanto eu posso, porque não tem como fugir disso. Então, é muito perigoso isso. Então, só para a gente pensar um pouco sobre isso, mas, né, fazer essa reflexão, se a gente não está se aprisionando por um medo fabricado pela indústria cultural, talvez. Perfeito. Bom, Bela questão para a gente ir dormir e pensar sobre ela hoje, à noite, e amanhã e sempre. temos E eu esperança. gostaria de finalmente deixar aqui evidenciado, você abordou, primeiro a Laudato Si, que é um documento importante, que eu considero que todo mundo deveria conhecer, porque é um documento, como diz o Morin, de uma lucidez muito grande para tratar dessa questão da ecologia integral. E segundo, você terminou mencionando a Carta da Terra. Então, acho que são dois documentos primorosos para quem quer pensar possibilidade de saída para a nossa casa comum. Abraços. Até a Valeu, próxima. pessoal. Muito Valeu. obrigado. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.